É bom chegar e encontrar louvores, né? Como Deus é bom. Amados irmãos, cada um já pegou sua revista. Amém? Glória a Deus. No domingo passado nós começamos o nosso novo, entre aspas, trimestre, né? Aqui o trimestre demora 4 dias e meio, às vezes 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que é tudo conforme a vontade de Deus, né? Tudo conforme a vontade de Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. É muito bom chegar e já encontrar louvores ao Senhor, que é nosso Deus de misericórdia e Deus de graça, né? E Deus de bondade. Irmãos, esse trimestre nós estamos estudando a relação que existe entre a igreja e o templo. Até porque muita gente vem divulgando uma doutrina demoníaca de que a igreja não precisa mais do templo. Jesus separou a igreja do templo e nós não precisamos mais estar juntos no templo. Na Santa Ceia, nós começamos a verificar que essa história está um pouco errada. Na verdade, completamente errada, né? Na verdade, absolutamente errada. Na escola dominical, nós vimos Jesus e o quanto Jesus prezava por estar no templo. Era impossível, tá? Era impossível para ele, impossível entre aspas, né? Para ele tudo é possível. Mas ele se limitou na encarnação e era para ele fisicamente importante não ter a viabilidade de todo dia andar 140 quilômetros, 150 quilômetros para ir ao templo, né? E obviamente ele serviu no que nós chamamos de sinagogas. Ele serve num local chamado sinagoga. E nós vimos que a sinagoga representou de forma muito clara e direta a questão do templo para Cristo. De forma clara e direta a questão do templo para Cristo. Muito bem. Então, na aula passada, que foi na Santa Ceia, nós começamos a nossa nova revista. E tendo iniciado nossa nova revista, louvado seja o nome do Senhor, nós então estávamos juntos e vimos o ponto número 1, que está na página 4, e o ponto número 2, que está na página 5. Ou seja, nós vimos juntos a introdução e vimos o fato de que Jesus interage completamente com o templo. Jesus, ao contrário do que muita gente pensa, não foi um desigrejado. Ao contrário, ele fazia questão de todos os dias possíveis estar no templo. Os irmãos que não puderam estar conosco na Santa Ceia, eu creio que o Weber já disponibilizou o vídeo da Santa Ceia, e aí é muito fácil, através do YouTube da igreja, você tem acesso ao vídeo da Santa Ceia, tá bom? Então, já provamos no domingo passado que, ao contrário do que muita gente, Jesus nunca foi um desigrejado. Ao contrário, Jesus estava todos os dias na sinagoga e quando esteve no templo, Jesus interagiu completamente com o templo. Por isso que nós, da Igreja do Senhor Jesus, temos nos queridos irmãos da Igreja Primitiva um comportamento interessante. Abra na página 4 a sua revista. Quem não está com a revista, em Atos capítulo 2. Na página 4, você tem exatamente o quê?
a vida em comum na igreja primitiva. E no versículo 46 você tem os discípulos. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, em casa, e comiam com alegria e singeleza de coração. Então, na Santa Ceia nós vimos que Jesus era tão desigrejado, que os seus discípulos tinham algo que veio do Mestre. A vontade extrema de estar fora do templo, não. Todos os dias eles estavam no templo e nas casas partindo o pão, e vimos porquê desta atividade. Porque ao seguirem Jesus viram um mestre que todos os dias estava em uma sinagoga, e que quando descia as festas, que todo judeu descia, principalmente a Páscoa, estava sempre no templo. O amor de Cristo pelo templo foi tão grande, que nos momentos exatos em que no templo ele estava, ele nunca divulgou a ideia de que vivêssemos fora do templo, de que vivêssemos fora da comunhão, de que vivêssemos longe um dos outros. Ao contrário, ele faz questão de limpar o templo, ele faz questão de trabalhar no templo, ele faz questão de, no templo, ser usado, e ele faz questão de viver intensamente a vida do templo. Intensamente a vida do templo. Então, para os amados irmãos que não puderam estar na primeira escola desta revista, a primeira escola foi aplicada na Santa Ceia e já está disponível no YouTube da igreja. Eu creio que ela tenha o nome Jesus e os Desigrejados. Só botar no YouTube da igreja, bote lá Jesus e os Desigrejados e você terá a primeira lição. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, continuando a primeira lição, e obviamente trabalhando agora a partir da página 5, no ponto 3 em diante. Página 5, ponto 3 em diante. Porque Jesus, na verdade, nunca se afastou do templo. Porque Cristo sempre interagia com o templo. E porque os seus discípulos sempre no templo estavam. Pastor Arnor colocou exatamente na página de número 6, lá no início, abra sua revista, está muito bem escrita, maravilhosa. Quando você pega a página 6, você vê Pastor Arnor trabalhando com 4 grandes bênçãos de quem convive na igreja e em um templo. Arnor coloca em primeiro lugar, lá em cima, viver no templo traz a nós alguns benefícios pessoais. Primeiro, renovação de alegria e de forças. Por gentileza, Pastor Elias Santana, abra no Salmo 122, versículo 1. Segundo lugar, estar no templo nos traz e nos leva a conviver em um lugar onde o Espírito fala com a igreja, que obviamente está reunida. Aí, Jonathan, abra em Apocalipse 22 e 7. Estar no templo nos abençoa na medida que recebemos bênçãos e revelação de Deus. Isaías 6 e 1 fica com Elias, meu cunhado. E estar no templo nos traz a bênção de sermos edificados espiritualmente. 1 Coríntios 14, 26, fica com você, Luiz. 1 Coríntios 14, 26, fica com você, Luiz. Elias Santana, meu amado irmão, acompanhem por gentileza Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que interessante.
Porque o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa o quê? Do Senhor. Talvez por causa do Salmo 133. Porque na casa do Senhor tem o santo óleo do Senhor, que é derramado sobre os servos do Senhor e que atingem desde a cabeça até o ponto do pé, trazendo, obviamente, aquilo que o óleo era, significado e absoluta realidade, trazendo unidade, trazendo cura, trazendo bênção. Quando a gente está na casa do Senhor, a gente vê que a gente não está sozinho servindo a Deus. Quando a gente se reúne num local como esse, que é o templo, e chamamos o templo, na verdade esse local não tem nada de mágico em si. Esse local não tem nada de fantástico em si. Mas na medida em que Cristo disse que a gente não pode ser igreja sozinho, que ele estaria conosco onde 2 ou 10 reunissem em seu o quê? Nome. Na medida em que nós temos o privilégio de ter um local para juntos estarmos, ali o Senhor está. E o Senhor nosso Deus é chamado de Senhor da força, Senhor da alegria, Senhor da felicidade, Senhor de todo bom prazer. De todo bom prazer. Então, quando estamos no templo, a gente tem que para o templo se dirigir, porque lá nós nos encontramos com todos os outros que juntos conosco dependem do nosso Senhor para absolutamente tudo. Então é momento e é local onde derramamos o coração, derramamos a vida, derramamos a alma, derramamos os anseios, expomos os problemas, temos certeza que o Senhor está e que sua bênção vem a nós. Sua bênção vem a nós. Mas pastor, isso não é possível eu em casa com minha família? Sim, é possível. Mas não é possível isso eu sozinho com minha esposa? Sim, é possível. Mas por que será desde o Velho Testamento que nós temos alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Porque na casa do Senhor famílias se reúnem. Na casa do Senhor pessoas absolutamente diversas juntas estão. Na casa do Senhor, gente de toda qualidade, do mais sábio ao mais simples, ali está. E os coloca em posição de igualdade de irmãos para juntos abençoá-los. Porque eu vou te ser muito franco, o Senhor não ama somente a mim e a ti. O Senhor não beneficia e tem prazer de beneficiar só a mim e a ti. O Senhor morreu por absolutamente todos nós. E nos quer absolutamente o quê? Juntos em sua presença. Daí porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é local aonde recebemos felicidade e alegria. Apocalipse 22 e 7, por gentileza. Olha que interessante. Jesus, em Apocalipse 22, está encerrando o livro de o quê? Apocalipse. E desde o início do livro de Apocalipse, ele está no meio dos candeeiros. Ou seja, no meio de sua o quê? Igreja. Falando aos pastores e simplesmente nos trazendo a revelação das coisas que são e das coisas que hão de vir. Irmãos, Jesus poderia dar a revelação ao apóstolo João sozinho e dizendo, envia às igrejas. Mas Jesus fez questão de mostrar no livro do Apocalipse, do início até o final, exatamente o seguinte: minhas revelações são dadas no meio do meu povo. Minhas revelações são dadas no meio dos candeeiros. Minhas revelações são dadas no meio das igrejas. No meio das igrejas. Ou seja, a igreja é o local escolhido aonde Deus nos traz a revelação.
Mas pastor, eu não sou a igreja. Sim, você é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Nós todos juntos é que formamos a o quê? Igreja. Agora, por que está no templo? Porque é no templo que a igreja se reúne e é no templo que a igreja reunida ouve as revelações da parte de quem? De Deus. Da parte de Deus. Vamos agora, por gentileza, para Isaías 6:1. Olha que interessante. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, há por parte do Senhor Deus a vontade de apresentar enormes revelações dentro do templo. Quando você pega de Gênesis a Apocalipse, até mesmo em Gênesis, não tem como abrir agora, depois a gente abre, você vê as grandes revelações de Deus quanto à sua pessoa, quanto a seu poder, sua graça, sua honra, sendo manifestas sempre dentro de um templo. A igreja se reúne no templo, porque o templo sempre foi o local preferido de Deus para manifestar as suas maiores revelações. Sim, Jesus se revelou à mulher samaritana num poço. Eu sei disso. Sim, Jesus se revelou a Zaqueu numa árvore. Eu sei disso. Mas as maiores revelações de Cristo são dentro de um templo. Agora olhe que interessante. Em Isaías 6:1, assim nos traz, 1 Coríntios 14:26. Que fazer, pois, irmão, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. Esse traz revelação àquele, outra língua e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. Olha que interessante. Paulo chega e diz, quando vocês estiverem juntos, um canta, outro louva, outro vem com profecia, outro ensina, outro edifica, mas tudo é para edificação. Paulo queria todas as famílias da igreja de Corinto juntas, trabalhando para Deus. Isso só é possível se nós tivermos um local. A igreja primitiva sofreu muito porque não tinha esse local exclusivo toda hora. A igreja em Éfeso, a igreja em Laodiceia, a igreja toda, Tiatira. Eles às vezes tinham que fugir do local onde estava porque vinha a perseguição do império. Mas eles não deixavam de se reunir no templo como igreja. E olha que lindo, irmãos. Deus hoje foi tão misericordioso conosco que nos deu a chance de ter um Estado que reconhece a possibilidade da gente ter um local para se reunir. Isso é o auge da misericórdia de Deus. Isso é o auge da misericórdia de Deus. Você sabia que a igreja não precisa pagar alguns impostos? Isso é o auge da misericórdia de Deus. Sabia disso? Sabia que a igreja é isenta de uma série de fatos? Porque o Estado reconhece que neste local aqui, o Estado consegue preservar muitas vidas das drogas, da destruição e da maldade. Houve um homem muito interessante
Ele era um dos maiores representantes do movimento homossexual de todos os tempos. Todo mundo conhece esse ex-deputado que já morreu. Ele disse o seguinte, olha, é óbvio que por ser homossexual não vou defender evangélicos, mas só há um local no Brasil em que você tem segurança, em que você tem paz, em que você tem tudo aquilo que a sociedade brasileira almeja de bom, que são as igrejas evangélicas. E ele foi um dos que mais brigou pela isenção de impostos quando a Constituição para igrejas evangélicas. Irmãos, nós vivemos no momento mais pleno da misericórdia, o quê? Nós temos hoje, reconhecido pelo Estado, o direito de ter um local para nos reunirmos. O que o diabo faz? Bem, já que eles conseguiram isso, vamos agora investir no quê? Ninguém presta, ninguém vale nada. Só tem linguarudo, só falam mal de mim. Não tem um amigo lá dentro. Todos os amigos sempre são fora da igreja. Não tem um conselheiro lá dentro. Quer saber de uma coisa? Igreja para mim não vale nada. Igreja sou eu, em casa com minha esposa. E daí o movimento dos Agora, sabe o que é engraçado? Tiaguinho estava conversando comigo e é engraçado. Até os desigrejados precisam estar igrejados na não igreja. Já pensou nisso? É sério. Pegue movimentos de desigrejados. Está todo mundo errado. Está todo mundo no inferno. Está tudo errado. Na igreja só tem gente falsa e emprestável. Mas eles estão tudo junto num local para dizer que na igreja só tem gente falsa e irresponsável. Não é fantástico isso? Eu estava conversando com um amigo que é desigrejado, eu disse, vem cá, então é só você na sua casa? Não, a gente se reúne. Então, graças a Deus, meu irmão. Eu domingo vou para a minha igreja, você domingo vai para a sua. Eu acho que ele vai ficar uma semana inteira sem conversar comigo. Mas eles são mais igrejados, Mota. Mota amado. Eles são mais igrejados, às vezes, até do que eu. Porque para trabalhar na ideia do desigrejado, eles estão segunda, quarta e sexta, sábado, domingo, na igreja deles, que não é igreja deles. É o local de reunião. Que fantástico, né? Que fantástico. Eu creio que pastor Arnor foi muito feliz nos argumentos de que a igreja realmente precisa de um templo para se reunir. Ou então, como dizem os desigrejados, um local de reunião. Mas eu creio que o maior argumento que ele trouxe, fora Jesus Cristo e sua vida, está realmente no ponto 4 da sua lição. Está no ponto 4 de sua lição. Olha que interessante. Ele trabalha com o Velho Testamento. Ele trabalha com a figura do tabernáculo e ele trabalha com a figura do templo. Ontem eu estava com minha esposa no Pastor Fernando num encontro de casais e minha esposa usou uma analogia que eu gostei muito e vou usar agora. Peço vênia para isso, vou usar agora. O que é o Velho Testamento e o Novo Testamento, irmãos? Os irmãos sabem qual a diferença da luva para a mão? Sim, é simples. A luva contém a mão e esconde a
mão. Então imagine que aqui tenha uma luva. Eu ia trazer a luva, só esqueci. Aqui tem uma luva. A luva não é realidade. A realidade é a mão. Você só enxerga a mão depois que tira a... Mas a luva existe para depois demonstrar a realidade da mão. O que é o Velho Testamento, irmãos? Sombras do Novo, o quê? O Velho Testamento é uma linda luva que Deus preparou e que escondia Jesus Cristo, a verdadeira mão. Só que chegou o momento em que Deus resolveu retirar e mostrar a Jesus Cristo. Será que é desejo de Deus, desde o Velho Testamento, o templo? Porque, se você parar e pensar, os irmãos do Velho Testamento amavam tanto tempo, que chegaram a idolatrar o templo. E aí, a grande questão é, quando a luva é retirada e a mão aparece, como é que fica o templo? Se você parar e pensar, desde o Velho Testamento, que é sombra em relação ao Novo Testamento, Deus estava dizendo, eu edificarei a minha o quê? E eu quero minha igreja reunida. Eu quero minha igreja em um local onde vocês possam conviver. Eu quero minha igreja com oficiais. Eu quero minha igreja toda trabalhando para benefício de absolutamente todos. Desde o Velho Testamento, Deus está nos dizendo, eu não quero que vocês adorem o templo. Por isso que Deus permitiu no ano 70 que o templo fosse destruído, uma das razões. Mas eu quero que vocês, no templo, sempre juntos estejam, porque ali é o local principal do meu tratamento para com vocês, templos vivos. Porque eu e você é que somos o templo do Espírito, quer? Mas ao mesmo tempo que templos somos, Deus quer tanto um templo que Deus nos chama de pedras vivas. E no Apocalipse Deus diz que nós todos seremos juntados para a habitação de Deus. Deus odeia tanto templo que você e eu não passamos de pedras. Que somos pelo Espírito Santo lapidados para no futuro juntos vivermos para Deus habitar no grande templo que nós formaremos. Então não me vem com a argumentação pequena de que templo é insignificante. Não. Esse local tem significado. E desde o Velho Testamento o Senhor nos abre esta visão. Raciocina comigo. Por gentileza, no ponto 4, Deus não apresenta para o seu povo de cara o templo. Deus apresenta antes o tabernáculo. Para você ter uma ideia do tabernáculo, nós vamos aprofundar tudo isso. Rapidamente, vá na página 10. Abre a página 10 e depois volta, vai. Página 10. Olha o tabernáculo que era. Eita, pastor, era essa tendinha aí, o tabernáculo? Era essa tendinha que está aí, tá vendo? Olha a figura. O altar fora, a bacia fora e o tabernáculo, essa tendinha. Irmãos, essa simples tendinha vai falar muito ao teu coração durante algumas semanas. Você não tem dimensão do que Deus vai fazer com essa tendinha para a gente. Olha que interessante, Juraci. Quando Cristo, no Velho Testamento, trazendo a luva. No Velho Testamento, Cristo, trazendo a luva, nos mostrou o tabernáculo. Cristo simplesmente trouxe para nós
um local onde só os israelitas adorariam. Nenhum gentil participou da confecção do tabernáculo Cícero. Não tínhamos gentios aqui trabalhando no tabernáculo. Mas desde o Velho Testamento, como em primeiro lugar Deus se revela aos judeus, para depois se revelar a nós, desde o Velho Testamento, o Senhor diz: eu quero um local aonde o povo, olhando e acessando, saiba que pode me encontrar. E esse local era o tabernáculo. Por que o tabernáculo existiu? Não posso adiantar muita lição, mas por questões físicas e por questões visuais. Nós precisamos, irmãos, devido à nossa limitude mental, à nossa limitude ocupacional, à nossa limitude de raciocínio, a gente precisa sim de aspectos físicos para quê? Para poder entender aspectos espirituais. Daí porque Jesus, ao dizer eu quero a igreja, Jesus diz, olha, vocês não passam de ovelhas e eu o pastor. Vocês não passam de ramos e eu a videira verdadeira. Vocês não passam de meu exército e eu o comandante. Vocês não passam do meu corpo e eu a cabeça. Jesus aqui no Velho Testamento estava dizendo aos judeus, eu quero que vocês comecem a ligar a minha presença a um território físico. Era isso que ele estava dizendo. Porque no local mais sagrado do tabernáculo, ali ele estaria. Ali ele estaria. E por questões absolutamente sociológicas que nós veremos. Era um povo escravizado que vinha do Egito, que via o Deus dos egípcios, e quando o verdadeiro Deus veio salvar, o verdadeiro Deus não tinha cara, não tinha olho, não tinha cheiro, não tinha nada, e o nome dele, eu sou. Quem é que aguenta? Eu sou. Eu sou. Vem cá, quem te mandou, Moisés? O grande eu sou. Beleza. O grande eu sou tem cara. O grande eu sou tem vento. O grande eu sou tem... Ou seja, há uma necessidade física de nos localizarmos num território para termos a dimensão do que é Deus. Mas fiquem tranquilos. Quando o que é mortal se transformar em imortal, essa necessidade cessará e o veremos face a face. Então, olha que fantástico nascimento. Jesus faz assim. Jesus manda construir o tabernáculo. E quando o tabernáculo é construído, o povo de Israel passa a ter uma noção física de talvez onde encontrar Deus. Tadinhos. E, obviamente, ali você tem exatamente Deus se apresentando a um povo que tinha simplesmente se afastado dele em razão da escravidão no Egito. O que Deus faz? Deus chama os filhos de Levi, e daí na página 6 você tem os coatitas, porque Coate era filho de Levi. Você tem os gersonitas, porque Gerson era filho de Levi. E os meratitas, porque Merari era filho de Levi. E Deus diz, eu quero esses aqui para servirem neste lugar. Todo mundo trabalhando e todo mundo servindo o quê? Junto. Em casa, você leia, porque eu gosto que você continue a lição em casa. Leia o que cada um desses fazia. É interessante. Lê o que o pastor aqui colocou e lê o texto. É muito interessante. Tem uns que só podiam fechar, outros é que carregavam. Ninguém podia tocar em algumas coisas. É muito interessante. E eu vou descortinar isso com você na próxima lição, quando estudarmos o tabernáculo. Agora, olha que fantástico. Quando Deus resolve evoluir
nesta questão de espaço geográfico. Deus então coloca no coração dos seus grandes servos o desejo de construir o templo. Daí evoluímos, e daí na página 7, você tem o quê? Você tem o templo agora como local aonde o povo saberia onde encontrar quem? Deus. O templo é isso. Local onde nós vamos para adorar a Deus, porque é o local onde Deus está. Isso é o Velho Testamento, irmãos, não é o Novo Testamento, tá? E aí, por isso que todo judeu tinha questão de, pelo menos na Páscoa, sair de casa cantando em bandos. Pastor, naquela estrada que o senhor mostrou domingo passado, sim, naquela estrada poeirenta. Por isso que ia sempre muita gente junto, até para não ser assaltado. Iam em bandos a Jerusalém. E quando eles iam a Jerusalém, conforme a geografia que eu te mostrei, Jerusalém estava em cima. À medida que eles iam subindo, eles iam cantando os salmos de louvor a Deus, os salmos dos degraus, iam subindo e cantando, até chegar em Jerusalém nas grandes festas, porque ali estava o Senhor. Ali estava o Senhor. Agora, eu, judeu, tadinho, que não posso todo dia estar no templo, eu pelo menos estava na sinagoga servindo a Deus ali. E a sinagoga, que começa como local de conhecimento, passa a ser local de adoração, sem sacrifícios, com os louvores dos salmos. Agora, olha que fantástico. No templo, as ordens foram tão enormes que no templo, israelita sozinho, com a população inteira, não tinha condições de construir. Então, olha que fantástico. Você tem simplesmente 30 mil israelitas sob o comando de Adonirão construindo o templo, e você tem mais de 80 mil estrangeiros trabalhando na construção do templo. E aí eu acho muito bonito o que realmente o pastor colocou aqui quando ele disse. Vamos juntos. Página 7, 4.2, no templo. E aí eu quero só o primeiro e o segundo parágrafo, irmãos. Ao observarmos a maneira como funciona todos os serviços do templo, vemos a perfeição de Deus nos mínimos detalhes. Todas as funções devem ser realizadas com destreza. Enquanto o tabernáculo foi construído apenas por judeus, simbolizando a era da lei, o templo foi construído por judeus e gentios trabalhando junto. Irão, rei de Tiro, forneceu trabalhadores, materiais para construir na obra, além dos vários estrangeiros que Salomão recrutou dentro de quê? De Israel. Isso agora aponta para a era da o quê? Igreja. Através da graça em que judeus e gentios ambos formam um só povo, através do sangue de quê? De Cristo. E olha que quando isso aconteceu foi pancadaria. Se lembra essa semana da Suelen? Foi Suelen ou a mãe dela? Falando na leitura diária de como o pobre Pedro ficou em sérios problemas, o que os meninos chamam hoje de saia justa, para explicar o fato dele ter ido e entrado na casa de Cornélio. E a Bíblia termina dizendo que o povo só ficou quietinho depois que Pedro diz que o Espírito Santo baixou também por lá. Aí é que eles tiveram tranquilidade. Os judeus, tadinhos, mal sabiam que o templo já apontava para um Deus que é maior do que o quê? Os judeus, e que é Deus de toda a terra. Assim como o tabernáculo foi sombra e era sinônimo da lei, o templo era sombra e sinônimo da era da graça.
Agora preste atenção. Se no tabernáculo você tinha judeus trabalhando manhã, tarde e noite, no templo você tinha judeus e gentios trabalhando. Judeus e gentios. O que nos faz entender e dar a ideia de que simplesmente o templo era a noção clássica que Deus ia fazer dos dois povos, um único povo, para a sua glória e para a sua graça. Assim como no templo, todos estavam juntos, trabalhando, para benefício de todos aqueles que lá estariam. No Novo Testamento, como templo, sou eu e você, e a igreja, eu e você, e o templo, o nosso local de reunião. Então Deus nos faria se reunir para benefício de absolutamente todos. Benefício de todos. Nós vamos estudar nas próximas lições o trabalho que dava o tabernáculo. E como espiritualmente isso é fantástico. O trabalho que dava o templo e como espiritualmente isso é fantástico. Ou seja, porque Deus nos quer num templo. Para que nós tenhamos a noção de que aqui é o único local onde Deus está. Não. Deus está aqui. Deus está aí. Agora, este é o local que nós vamos nos reunir para, recebendo as revelações, recebendo da sua graça, recebendo do seu poder e do seu amor, cresçamos até a estatura de varões perfeitos. Você sabe por que a gente tem que estar no templo? Porque é o único local que nos faz conviver e servir. O templo é o único local que nos faz conviver e o quê? Servir. Não, mas espera aí, mas não dá para eu conviver e servir em casa? É? É, filhinho. É mesmo? Você, filhinho mais velho, você, filhinho mais novo. Vamos ser francos. Eu sou pai, eu fui filho. Como é ruim sair da casa do pai. Mas como é bom ir para uma nova casa. Vamos lá, na casa do pai. A gente faz o quê? Uma loucinha de vez em quando. Uma roupinha de vez em quando. Tem tudo, cara. Quem tem mãe tem tudo. Quem tem pai tem tudo. Vamos lá. Quer dizer que meus filhos não precisam vir para a igreja, porque na casa deles, eles serão edificados espiritualmente. Conta outra. Eu não sou cego, eu sei o que meus filhos fazem de errado. E eu os confronto. Mas você acha que na mesma dimensão de estarem na igreja, você acha que meus filhos em casa servem? Quem serve sou eu e minha esposa. Eles são servidos. Os servem, sim, mas são servidos. Você acha que meus filhos em casa sabem o que é conviver? Sabe, porque irmão é difícil. Não há nada mais difícil que irmão. Mas vamos ser francos. Não há nada mais difícil do que estar com os outros. Porque será que conviver com irmãos tem a mesma dimensão de conviver com os outros? Você acha que no exército tem mãe? O melhor exemplo do mundo é esse. O indivíduo chega no exército e o sargento já diz na cara dele: tua mãe morreu. Tua mãe agora sou eu. Acabou a moleza. Por exemplo, com todo respeito, está ali o Jonatas. Irmãos, o Jonathan perdeu o cabelo não porque encontrou uma Dalila. Não. O Jonathan passou no concurso da Polícia Militar
E temos, graças a Deus, mais um militar em nossa igreja. Então, Jonathan chegou e amorosamente a nova mãe dele disse: ai, filhinho, faz o cabelinho mais para cá e para cá, não é verdade? Olha como ficou o cabelinho dele. Não é? Isso é simples. Tem mãe não. Aqui tu não tem mãe. Você não, senhor. Senhor! É mesmo, Luiz. É senhor. É você paga 20. Desculpa, filho. Eu não posso perder esse momento feliz, né? E pensar que ele passa ainda pela Adriana e diz: tia. Deus tenha misericórdia. Presta atenção. Escute. Na sua casa, teu filho nunca vai aprender Mateus 5, 6 e 7. Escute. Sozinho você e eu nunca aprenderemos Mateus 5, 6 e 7. Pastor, qual a relevância de Mateus 5, 6 e 7? Escute. Pegue isso por gentileza. A relevância é tão alta que Jesus, no dia que nos encontrar, ele não quer saber se eu e você conhecemos ele. A pergunta não é: você me conhece? Não. A pergunta é: Senhor, tu me conheces? Porque Mateus 5, 6 e 7 termina dizendo assim: que o Senhor olha e diz: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Não, peraí, mas eu te conheço, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome. Que em teu nome? Adianta você conhecer a Cristo? Não adianta nada. Adianta o Senhor conhecer você, porque ele vai dizer: apartai-vos, não vos. Peraí, por que ele termina o Sermão do Monte assim? Para dizer que se eu não for misericordioso, eu, além de não alcançar misericórdia, ele não vai me conhecer. Para dizer que se eu não for longânimo, pacífico, eu, além de não herdar a terra, ele não vai me conhecer. Para dizer que se eu não for humilde de espírito. Sério, tem gente que é extremamente difícil de se lidar. Ou o Senhor coloca sob situações para ver se o nariz abaixa, ou então, meu Deus do céu. Se eu não sou humilde de espírito, além de não herdar o reino de Deus, ele vai dizer: eu não te conheço. Qual é o único local em que é possível Mateus 5? Mateus 6, tem 2 túnicas, dá uma por outra. Está andando e o inimigo quer que tu ande mais. Anda mais uma. Qual o único local que a gente leva? Bufetada na esquerda e depois ainda tem que se segurar e pode vir na direita. Você acha que alguém se torna sal da terra e luz do mundo em casa? O templo é o local em que a igreja se reúne para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, para que um dia Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7 se tornem realidade. E para que no dia mais difícil de nossa existência, que não é a morte, é quando nos encontrarmos com Ele e houver o diálogo. O diálogo é simples. Ou Ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, possuir o reino, foste fiel no pouco, vem para o mundo. Ou Ele vai dizer: eu não te conheço.
E olha que ele vai permitir o contraditório e a ampla defesa. Mas em teu nome, 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 ele vai permitir. Ele só não vai precisar motivar a decisão dele. Ele só vai dizer, eu não te conheço. Você conhece meu nome. Você conhece minha palavra. Você conhece minha vida. Você fez tudo em meu nome, porque meu nome é poderoso, mas eu não te conheço. É sério, irmãos. Já imaginou você tendo pregado em multidões, tendo se convertido? Você já imaginou você tendo falado e almas se entregando ao Senhor? Você já imaginou você estendendo as mãos, cego vendo? Irmãos, meu pai orava e cancerosos eram curados. Mas minha mãe foi curada do câncer por intermédio de tratamento médico. Meu pai orava e epiléticos na hora eram curados. E minha mãe, 15 anos, usando remédio. E meu pai orando. A segunda etapa foi Deus, né, mãe? Porque o tipo de câncer que a senhora teve, a expectativa era 3 meses de vida, porque ia voltar e tomar a senhora, né? Já mais de 22 anos, né, mãe? ...24 anos. Deus estava preparando a nossa pastora, para que todo mundo, ao dar testemunho, não, minha pastora já teve câncer, ia morrer em 3 meses, e ela está dirigindo a igreja. Preste atenção, gente, você acha que o Senhor vai estender as mãos para você e para mim? Não, o Senhor só vai dizer, olha, eu não te conheço. Mas, Senhor, epilepsia era curada. Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Eu não conheço tua cara, não. Mas, Senhor, meu pai. Senhor, meu avô. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Só tem um local onde Mateus capítulo 5, 6 e 7 é possível. Onde o Espírito Santo pega isso e nos faz viver tão intensamente a ponto de crescer e um dia ouvir do Senhor, eu te conheço. É no templo, junto com meu irmão, como igreja que sou. Porque no templo, eu vou ter que perdoar, meu irmão. No templo, eu vou ter que continuar olhando para a cara dele. Esse ser intragável. No templo, eu vou ter que orar por ele. No templo, eu vou ter que sorrir quando ele está sorrindo. E sorrir quando ele está chorando? Não, chorar quando ele está chorando. No templo, amados irmãos, o templo é o local onde convivemos e servimos. Por isso que a igreja primitiva. E por isso que, como vimos na leitura diária, Paulo, ao fundar cada igreja, Paulo fez o quê? Paulo voltava com Barnabé. E ao voltar com Barnabé, Paulo deixava o quê? Ancião, presbíteros, a igreja direitinho funcionando. Só que agora, a gente passa a ter a possibilidade de se reunir em qualquer local. Até debaixo, irmãos, de uma tenda pode ser nosso templo. Teu pastor e tua pastora
iam para evangelismos em tendas. E o povo saía e vinha e Deus operava. Debaixo de uma árvore pode ser nosso tempo. O importante é estarmos o quê? Juntos, porque somos aí agora. Se Deus teve misericórdia de mim e de ti, e nos deu um local aconchegante como esse, um som, no calor com ar-condicionado, que ainda está ficando mais bonito, e que está crescendo. Então, desfrute do tempo. Porque se vier a perseguição que estava vindo nesses 4 anos, com destruição e prisão nossa, e ainda não desistiram, pelo menos a gente, Deus o livre guarde, né? Na cadeia vai dizer, poxa, que tempo maravilhoso era aquele, né? Mas aqui da cela até está razoável. Pois não, tio? Sobre a lição, eu achei simplesmente fantástica. Só concluir. Com sua permissão. À vontade. Fantástica. A receita deu todinha do desigrejado. E a coisa é mais profunda ainda. Eu sei que o senhor, pastor Gideonzinho, vive visitando as casas e andando e sabe que a coisa é mais complexa. No meu caso, chego em casa para dirigir culto. Disse, eu não vou para a igreja, sabe por quê? Eu assisto culto na televisão. Para um pouquinho. Eu assisto o culto na televisão, dizimo e oferto. Para que eu preciso ir à igreja? É mais complicada a coisa. Mas não é só isso. Uma pergunta, eu digo, se eu me explicasse. Falou sobre toda a doença. Qual é o papel da igreja com relação aos desigrejados? Execrar, deixar para lá, ou ir atrás, ou não ligar, deixar eles soltos. É isso que eu quero saber do senhor. Olha, o nosso autor, ele diz o seguinte na última lição. Na última lição, ele trabalha com a atitude da igreja para o desigrejado. A mesma do apóstolo Paulo, tio. O que a gente faz? Vamos atrás e vamos com amor, beijando e abraçando, beijando e abraçando, beijando e abraçando. Aqueles que já tiverem com a consciência cauterizada, eles nunca vão voltar. Não é? Aqueles que o Senhor tocar, eles vão voltar. Porque o desigrejado é como o Senhor disse, tem outras questões. Tem outras questões a mais. E aí o que acontece? Tem gente que sai da igreja porque realmente foi oprimido pelos outros. Tem gente que sai por uma questão diferente. Ele não foi oprimido. Ele é o mais inteligente de todos e ninguém pode ensinar para ele. Ele vê que naquela igreja só tem idiota e ninguém pode ensinar para ele. Então, as razões vão da simplicidade do pobre que foi arrebentado injustamente à complexidade do ego elevado. É um pequeno filho do diabo que, se puder, bota o trono dele do lado do trono de Deus. Porque o diabo nem quis o trono de Deus, hein? Ele nem quis o trono de Deus. E aí, tio, Paulo faz o seguinte, olha, os que estão longe e não querem voltar, não se preocupem. E por que Paulo faz isso? Porque Paulo tinha consciência de que tem gente que é melhor longe. Eu não queria falar isso, irmãos. Mas vamos lá, rapidamente. Você sabia que Deus ama tanto o seu pastor, que Deus retira da igreja quem vai só trazer trabalho ao teu pastor? Você sabia disso? Eu não vou abrir esse campo agora, não. Presta atenção.
Ah, pastor, aí você nunca vai cuidar dos chatos. Não, chato a gente vai ter eternamente na igreja. Porque eu e você somos chatos. Vai dizer que você não é chato. Eu sou. Vai dizer que você não é enjoado. Eu sou. Olha, papai, quando fez o enterro da mãe do pastor Mota, falou algo que eu fiquei impressionante. Papai disse assim, tá aqui uma ovelha que nunca me deu um trabalho. Ele não estava reclamando das ovelhas que deram trabalho, não. Ele sabia que ao ser pastor só ia ter trabalho. Mas ele disse, tá aqui uma que nunca me deu trabalho. Só alegria. Agora presta atenção. Escute. Nossa igreja. Muitos vêm, muitos saem, muitos retornam. Você sabia que quem aqui está é porque Deus quer que aqui esteja? Você é a coisa mais importante do mundo para a gente. Por mais que você e eu não queiramos, a gente é fundamental aqui dentro. Tal como no tabernáculo e tal como na igreja, todo mundo desempenhava uma função, você é fundamental. Agora, infelizmente existem aqueles que não ajudam e atrapalham. Porque esse povo existe para que a liderança da igreja nunca pense que está por cima da onda. Está entendendo? Para que a liderança da igreja sempre ore, sempre busque a Deus, sempre esteja na presença de Deus. Por exemplo, se toda a juventude fosse uma bênção, pastor Elias teria menos motivo para talvez se preocupar. Como Elias tem um ou outro jovem difícil de se lidar, aí o Elias ora mais, até por esses jovens. Então é uma forma como Deus faz com que toda a liderança da igreja trabalhe cada vez mais, se una cada vez mais e ore cada vez mais, é tendo crente difícil dentro da igreja. Agora não se preocupe, porque Deus ama tantos pastores, presbíteros e diáconos que constituiu, que aqueles que são extremamente difíceis e que só vão prejudicar a obra, você não se preocupe. O Senhor, por amor ao pastor, os retira e por amor a eles, o conduz a um pastor que vai aguentar. Estou falando sério. Provo tudo isso dentro da palavra de Deus. Sério. O Senhor retira e o Senhor conduz a peça rara a um pastor que vai aguentar. Agora, quando não é de Cristo, aí, tio, sai e o demônio lhe toma conta do coração. Porque nunca foi de Cristo. Então, o que acontece? O que faz com os desigrejados? Vai trabalhando com amor, vai trabalhando com amor, vai trabalhando com amor. Vai trabalhando com amor. Ontem no ensaio da banda, Elias estava, eu tive a alegria de ver uma série de meninos que cresceram na igreja e que estavam longe do Senhor e vieram para o ensaio da banda, ficaram olhando. A gente chamou um, pegou a clarineta, veio tocar, o outro ficou olhando e tal. Eu e Elias levantamos, fomos lá, beijamos, abraçamos, entendeu? Até brincamos, vem cá, deixa eu expulsar o demônio aqui da tua vida e tal. E eles humildemente ainda abaixaram a cabeça. Não, estou brincando com você, calma. Não é exorcismo, não. Então, veja, é sério, irmãos. É sério. Então, você tem que entender que tem gente que sempre vai estar fora da igreja e vai voltar, porque não tem para onde. O pastor dele, a igreja dele é aqui. É, gente, a gente sabe onde é o nosso rebanho. Agora, tem gente que vai sair, não vai voltar, porque Deus quer entregar a ele um outro pastor. Agora, tem gente que, por amor à liderança, o próprio Senhor retira. Eu não gosto de falar isso, porque dói no meu coração.
Mas Deus é tão dono da vida e dos tempos, que eu que pensei que ia ver meu pai com 100 anos aqui dentro, brigando com a gente, o Senhor levou. Por quê? Pensa. Porque o Senhor disse, ó, você acabou a carreira. Você guardou a fé. Eu já tinha determinado para que você fosse até aqui. A partir daqui, é outro. Você entendeu? E as pessoas que vêm à igreja, como eu disse domingo passado, as que vêm aqui dizem, olha, fiquei sabendo, está tudo morto, tudo acabado, acabou tudo. Aí a mamãe mostra, fica todo mundo impressionado. Meu Deus, é tudo isso. Por quê? Porque quem está na frente da gente é Cristo. Mas aqui é o local de você ser lixado, quebrado, polido. Aqui é um local de você, ao invés de arrebentar a cara do outro, porque a língua do outro é desse tamanho, você diz, tá, Jesus, vou orar por essa praga. E aí você começa orando, Senhor, abençoa aquela coisa ruim. Abençoa aquele filho de Belial. Aquela jumenta de Balaão. Ainda xinga o pobre coitado com termos bíblicos. Mas você sabe que depois de 1, 2, 3 semanas você diz, Senhor, abençoa meu irmão, amo tanto ele. Senhor, me dá uma chance de um dia comer com ele, um dia compartilhar. Sério. A mamãe tem razão. A mamãe diz, não gosto de alguém, começa a orar por ele. Eu sei que você não vai orar amando, você vai orar pedindo, Jesus, bota a mão de justiça. Bota a mão de justiça, como se eu fosse absolutamente justo. Não é verdade? É só ele a mão de justiça. Irmãos. Então, tio, a mamãe visita-se. A mamãe vai atrás. A mamãe diz, estou com saudade. Estou com saudade. Às vezes a gente olha e diz assim, Jesus, escuta a mãe não. Mas tio, quem tem que voltar, vai voltar, independente da minha pessoa e da sua. Só que tem aqueles que, por amor à obra, Deus verifica que são problemas tão elevados que o Senhor os retira. E a mamãe sabe disso, ela sabe o que eu estou falando. Houve um momento na nossa obra que minha mãe disse assim, Jesus, tira esse povo, mas não deixa que se perca, que vá para outra igreja e que seja uma bênção. Irmãos, a nossa pastora não é brincadeira não. É 4 a 6 meses, não passa disso não. Foi. Veio um vento, fez isso, ó. Mas nenhum se perdeu. E todo mundo a beija até hoje. Nenhum se perdeu. Sabe por que você está aqui? Porque aqui é o templo. Porque você vive no melhor tempo da terra. O momento de ter a sua igreja para estar junto. Sabe por que eu e você estamos aqui? Para sermos lapidados, para sermos quebrados, para sermos amassados, para o Senhor de nós ter misericórdia, para a gente
num teu nariz em pé e para a gente de vez em quando dizer, ó, ora por mim porque eu estou morrendo. Eu e você estamos aqui para o Senhor nos tocar e para que possamos ser curados e depois dizer, Ele fez o que ninguém fazia. Eu e você estamos aqui porque o nosso futuro é como pedras vivas juntas, para que o Senhor da glória entre no seu eterno e santo templo. Mas não se preocupe, nós não idolatramos isso, a gente ama isso, mas idolatrar não. Se um dia perdermos, a gente se reúne debaixo de um pé de pau, canta e louva a Deus. Mas como Deus está dando para a gente a colher de chá de ter um templo, você é importante. Você é importante. Você é importante. Meu Deus do céu, irmãos, a quarta-feira que eu não vejo essas 3, eu fico assim, tá doente, tá acontecendo alguma coisa. Isso não falta estudo. Ali está o local do Elias. Já viu que a gente gosta tanto de estar no templo, que a gente tem o nosso localzinho. Elias senta ali, ó. Ali é o local do Elias. Né? A gente tem o nosso local, a gente tem um local que a gente gosta, que a gente é gostoso. Mas o templo sou eu e você. Nós somos a igreja. Mas não se esqueça. O que a gente vai ouvir no último dia? Vinde benditos, ou não te conheço? O templo é o único local que pega a gente absolutamente diferente. E o Espírito Santo junta, para que juntos possamos viver eternamente no céu. Desigrejado nunca. Porque até os desigrejados precisam estar juntos para gritarem, nós somos desigrejados. Não, a gente é igreja, a gente é igreja. A gente é igreja, a gente tem placa, a gente tem teologia nossa, a gente tem firmeza espiritual, a gente está crescendo. Você tem uma ideia? Ontem, irmãos, um movimento lindo de casais na igreja do Fernando. E eles dizendo, a gente já foi para o curso tal, já fez o curso tal, e a gente já está tudo junto e vai estar em novembro, e agora vamos botar o curso tal na igreja, e ninguém vai destruir casamento, ninguém vai destruir casamento. Gente, é só no templo que se diz, não vai destruir casamento. Vai para um bar. O que você vai ouvir no bar? O que a tua amiga, junto com as outras amigas, falam? Oh, irmãos, bendito o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou, nos salvou, nos colocou juntos, e para aperfeiçoamento, colocou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para o quê? Doutores. Outros diáconos, diaconisas, tudo para o quê? Para o quê? Crescimento. Um cuidando do outro. Um cuidando do outro. Um abençoando o outro. Um junto do outro. Porque é assim eternamente. Não tem o que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, forte em todos esses argumentos, louvamos a Deus pela vida de Arnaud e pelo templo, por esse local tão gostoso no qual estamos. Amém? Vamos louvar a Deus.